Aleluia! A paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos e irmãs, que alegria conhecer essa igreja. Eu confesso que eu estou muito feliz. E eu estou com tanta vontade de pregar, só não sei se você está com muita vontade de me ouvir. Aleluia! Como eu senti a presença de Deus nesse lugar, irmãos. E eu quero aproveitar esse momento e louvar a Deus pela vida da pastora Cássia, pela vida do pastor Leonardo. Que Deus possa continuar abençoando esse casal que tem sido uma fonte de inspiração, que vem ajudando cada vez mais essa igreja a crescer no caráter de Cristo. Louvar a Deus pela vida da pastora Daiane, que prazer te conhecer, meu Deus do céu. Essas mulheres são tão lindas, elegantes, ainda são viradas no óleo. Já viu uma coisa dessa? Aqui só tem mulher que eu aprendi, viu? Que nós somos mulheres, e aqui eu identifiquei mulheres que parece que nem pastel de rodoviária, já viu? Pastel de rodoviária não tem carne, mas tem muito óleo, oh glória! E eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Daiane, pela vida do pastor Samuel. Jesus, hein, pastor? Peguei ali o bizu do seu sermão, hein? Que glória, que Deus continue abençoando a sua vida. Quero louvar a Deus aqui também por essas cantoras. Hoje, como eu senti a presença de Deus, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E esses músicos, os irmãos que louvaram aqui. Jesus, que voz potente daquela irmã ali, ó. Te filmei, hein? No final, quero tirar foto com você também, hein? Ô, glória! Que Deus possa continuar abençoando essa mulher. Essa mulher começou a falar aqui. O que foi aquilo, gente? Aleluia! Eu quero louvar a Deus pela vida da Joelma. Joelma, que carinho, que recepção. Que Deus possa continuar te abençoando, viu? Como nós fomos bem recepcionados, concordo com você. Que igreja é essa que recebe a gente assim, sabe? É uma igreja que é prateleira de cima mesmo. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. O casal que eu tive a honra de tirar uma foto hoje, viu, pastora? Tem um casal aqui na igreja de vocês, que o testemunho dele chegou lá em Itaboraí. Que é o Jonathan, cadê o Jonathan? E a Jéssica. Antes de conhecer a igreja, eu conheci através desse casal, tá vendo? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, tá? Que testemunho! Eu sei que essa igreja conhece o testemunho dele, ó, mas o testemunho dele chegou lá em Itaboraí, porque eu venho de Itaboraí, hein? E vi que tem gente de São Gonçalo aqui. Ô, glória! Povo lá do outro lado da poça. Que Deus possa continuar abençoando essa linda igreja e cada mulher aqui presente. Que pelo profícuo trabalho no sentido de empreendimento, né, de organização desse lindo evento. E eu quero convidar você, sem perca de tempo, que você abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração e eu fiquei tão feliz, porque todo mundo que falava aqui já estava dando indicação que era esse texto mesmo. Começando pelo pastor Samuel e depois a abençoadíssima aqui que cantou. Segundo Reis, capítulo 4, eu quero ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Aleluia! Segundo Reis, capítulo 4, você que está com a sua Bíblia. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com sua bondade, fica aos pés de mim, meu coração aberto está para sua voz, enche-me e gozo para te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Se você encontrou, se coloque de pé. Vencedor Pai, livre te hei
me dispor. Fala-me cada dia, sempre eterno som. Ouve tua voz, e nesse mesmo som, aleluia, aleluia. Segundo Reis 4, do versículo 1 a 7, diz a senhora: clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tu tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada na casa além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças pouco. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti, diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele, fechou a porta diante de si e dos seus filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vive tu e teus filhos do restante. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vive tu e teus filhos do restante. Pode tomar o seu assento, glorificando, agradecendo e exaltando a Deus por essa palavra. Eu quero chamar a tua atenção aqui à frente. Quem está aqui comigo, olhe bem para cá. Não deixa ninguém tirar sua atenção desse momento. Nós estamos diante desse texto, cuja história é da mais fina estirpe, porque aponta para os efeitos da ação bondosa e soberana de Deus sobre a vida de uma mulher de nome desconhecido que vivia no reino do norte, Israel, numa época em que não havia sacerdócio ativo, mas Deus havia levantado profetas como Eliseu para realizar uma limpeza espiritual em Israel, que vivia refém de grandes crises. Profetas como Eliseu, que permanecia confiando em Deus, mesmo quando as circunstâncias não favoreciam a sua fé. E no cenário profético do Reino do Norte, Eliseu viajava e ensinava em algumas escolas, treinando jovens na lei antiga que existia como força em favor da retidão em meio à nação apóstata. Eliseu era responsável pelo que os jovens vocacionados aprendiam e colocavam em prática, porque ele era o reitor da escola dos profetas ou do seminário teológico daquela época, em que os alunos eram chamados aqui de discípulos de profeta. Mas o texto revela que um desses discípulos de profeta morreu e deixou a sua esposa e 2 filhos sem meios de sustento. Essa mulher anônima tem a sua vida marcada por uma perda devastadora. E qualquer ruptura no relacionamento deixa feridas, marcas e dor. Uma mulher que perdeu o seu marido, o provedor da sua casa, e agora se vê diante da possibilidade de perder os seus 2 filhos como escravos.
A sua situação era de grande penúria e miséria, porque ela tinha dívidas acumuladas que ela não tinha como pagar. E a lei mosaica permitia, como uma forma de proteção ao credor, que ele pudesse tomar os filhos do devedor para que esses trabalhassem até que as dívidas fossem quitadas. Só que infelizmente esse dispositivo legal estava sujeito às intransigências, aos abusos constantes. Então olhe para cá, o cenário aqui é assustador para alguém que acabou de perder o marido, que está vivenciando um processo de luto, ainda no seu ciclo de dor, sofrendo as perdas emocional e material. O marido morreu e deixou dívidas que ela não tinha condições de pagar, não se entregando seus filhos como escravos. A situação dela era difícil e urgente, e essa mulher se vê encurralada por uma crise avassaladora. Mas o que ela fez no fragor da crise? Ela não assumiu o calabouço do desespero. No fragor da crise, ela não ficou estacionada na arena da provação. Ela não ficou parada assistindo passivamente o agravamento da situação. Ela não aceitou inerte a decretação da derrota. Ela não ficou lamentando queixosa os reveses da vida, mas ela decide se levantar no tempo em que ela deveria descer no vale mais sombrio do fracasso. Diga assim: ela se levantou. Fala com força, diga assim: se levantou. E sabe o que é interessante ver nesse texto? Que às vezes a mesma crise abate uns, mas eleva os outros. Vou repetir para você ouvir isso. Muitas vezes a mesma crise abate uns, mas eleva os outros. Porque tem gente que diante da crise se encurva e cai, mas tem outros que decidem se levantar e permanecem de pé. Essa mulher decide se levantar. E ela se levanta e ela não vai ao rei. Escuta isso. Ela se levanta. Uma mulher que não entregou os pontos. Uma mulher que não se deu por vencida. No fragor da crise tem credores batendo na sua porta. Ela não tem como pagar a dívida, mas ela também não entrega os filhos. No fragor da crise ela reage. Vira para quem está do seu lado, diga assim: reaja, irmã. Ela se levanta e ela não vai ao rei. Ela não vai ao rei pedir descumprimento da lei. Ela não vai à autoridade judicial suprema do país para pedir reconsideração da lei devido à sua situação de hipossuficiência. Mas no fragor da crise, essa mulher decide ir ao profeta para buscar livramento pela vida dos seus filhos. Ela vai ao profeta porque ela é alguém que entende que quando a solução terrena entra em colapso, o céu sinaliza a direção a seguir. Ela vai ao profeta porque ela é alguém que entende que quem vive na direção do céu vive sob a perspectiva do propósito. Ela vai ao profeta porque ela é alguém que entende que nessa vida só se perde aquilo que se tem, e podemos perder qualquer coisa menos a certeza de que com Deus não há perda definitiva. Aramaia. Ela vai ao profeta porque ela é alguém que entende. O diabo pode bater o martelo, mas o ponto final da história quem dá é Deus. Oremaia, aleluia.
Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui. Ela vai ao profeta porque ela é alguém movida pelo sobrenatural. Você já viu quem é movido pelo sobrenatural? Quem é movido pelo sobrenatural não é normal. Quem é movido pelo sobrenatural não faz o que é natural. Quem é movido pelo sobrenatural caminha quando os outros estão parados. É por isso que você está aqui, aleluia. Isso, bate de leve no ombro de quem está do seu lado e diga assim: você é movida pelo sobrenatural. Porque olha você aqui, você não é natural. Oremaia. Aleluia. Olhe para cá. Ela vai ao profeta. E ela vai ao profeta e foi concisa. Ela relata a sua situação familiar. Ela deposita aos pés do profeta o seu problema angustiante. Só que ao mesmo tempo, ela está lembrando, ou melhor, ela está cobrando ao profeta a lembrança da forma como seu marido havia servido ao Senhor, que foi com fidelidade. E a familiaridade com que ela fala do marido ao profeta demonstra que ele servia a Eliseu, porque ela o identifica como: meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Isso significa que Eliseu sabia muito bem quem era o falecido. Ela está dizendo: meu marido não era qualquer um, meu marido era alguém que te servia e temia ao Senhor. Sabe o que ela está fazendo? Dando um profundo testemunho a respeito do seu falecido marido. Agora preste atenção aqui. A crise tinha chegado no seu apogeu, mas essa mulher não se esqueceu de quem foi o seu marido e nem do Deus que ele servia. Aleluia. Porque como esposa de profeta, essa mulher aprendeu que nós não estamos sozinhos no mundo, abandonados à própria sorte. Nós temos um Deus que cuida de nós nas mais variadas circunstâncias. Como esposa de profeta, ela é alguém que aprendeu que mesmo nos momentos de grandes tristezas ou de qualquer outra ordem, nós podemos encontrar o imensurável amor de Deus. Mesmo quando a noite é fria, é densa, a luz da sua graça continua a iluminar o nosso caminho. Que é quando nós experimentamos a nossa miserabilidade e fraqueza, e quando nós não suportamos os nossos fardos e dores, é quando podemos encontrar o socorro nos braços fortes e seguros dele. Como esposa de profeta, ela aprendeu que Deus jamais abandona, Deus jamais deixa na mão aqueles que lhe são fiéis. Deixa eu repetir para que você escute isso: Deus jamais deixa na mão aqueles que lhe são fiéis. Agora olhe para cá. Era uma família de crente, diga assim, era a família de crente. E não era qualquer crente, crente temente ao Senhor. Família de crente agora vivenciando uma crise. Escuta isso. É crente, teme ao Senhor, mas está enfrentando uma crise. E por que isso, Senir? Aí eu aprendo a primeira lição. Por que é que Deus permite que uma família temente enfrente crise? Por quê? Primeira lição. Porque o trajeto mais curto entre o nada e o sucesso, entre a tragédia e o triunfo, sempre foi a provação. Eu vou repetir, gente. O trajeto mais curto entre o nada e o sucesso, entre a tragédia e o triunfo, é a provação. Entenda que provação na vida do crente é sempre pedagógica. Porque as maiores lições da nossa vida a gente não aprende em dias de festas, mas é na escola da dor. O aprendizado capaz de mudar a nossa vida advém das experiências cotidianas marcadas pela dor. É por isso que eu gosto muito da fala de Nelson Mandela, porque ele sempre dizia: nessa vida eu nunca perco, ou eu ganho
ou eu aprendo? Sabe o que ele está dizendo? Nessa vida o crente nunca perde, ou você ganha, e quando você pensa que está perdendo, não é perdendo, é Deus te ensinando. Eu sinto Deus aqui. Provação é pedagógica. Aí você está entendendo porque Deus não pode te livrar das provações? Ei, está aqui. Você está entendendo por que Deus não pode te livrar das provações? Deus não mima ninguém, gente. Deus não alimenta a nossa autocompaixão. Deus nos torna ativos na construção da nossa própria história. E eu sei que eu estou pregando para gente aqui que vive se queixando, porque para mim é tão difícil, é ou não é? Por que para mim é tão difícil? Aí deixa eu te responder. Uma vida mais marcada por dureza do que por facilidade, não se engane, é uma vida marcada pelas bênçãos do céu. Acho que você não ouviu isso, não, você dava glória com força. Uma vida mais marcada por dureza do que por facilidades é uma vida marcada pela bênção do céu. É por isso que crente raiz, não crente Nutella, mas crente raiz, teme não a calmaria, ou melhor, teme não a tempestade. Crente raiz teme a calmaria. Vou repetir. Cadê os crentes raízes aqui? Se você é a raiz, você vai entender o que eu estou falando. Crente raiz não teme a tempestade. Crente raiz teme a calmaria. Porque a tempestade não trabalha contra você, mas por você. Por que eu tenho que temer a calmaria? Porque a calmaria te paralisa, te estaciona, te acomoda. Mas o que faz a tempestade? Te agita, te movimenta, te empurra para o lugar do propósito. O que a tempestade faz na vida do cristão? Ei, nem todo vento que sopra na tua vida é contrário. Nem toda tempestade vem para te afogar. Tá vendo essa tempestade? Só está acelerando a chegada do teu navio no porto desejado. Essa tempestade só está acelerando a chegada do teu navio no porto desejado. Se você recebe, dá um pulo dessa cadeira. Isso. Mas sabe aquele dia mau? Sabe aquele dia mau quando bate na sua porta sem pedir licença? Sua vida, seu mundo vira de cabeça para baixo para algo que você não esperava. Aquele telefonema que muda a sua vida. O acidente, o diagnóstico sombrio, a doença devastadora, a morte de um ente querido, a frustração por um negócio que não deu certo, a frustração por um amor não correspondido, as tragédias, as decepções, traição, a dor das perdas que se apresenta como um ciclo de autodestruição. Esse dia quando chega pra gente e quando a circunstância parece que vai sucumbir à tua esperança, escuta isso, é nesse momento que você está sendo forjada para ter uma das maiores e melhores experiências com Deus. Porque tem experiências que você só vai viver com Deus por trás das suas maiores frustrações. E eu vim dizer para alguém aqui que se Deus não mudar o cenário, Deus usa o cenário para mudar você. Eu sinto uma graça aqui hoje. Aleluia! Aleluia! Uma família temente a Deus, mas passando pela adversidade. E o texto diz, olhe para cá,
que a viúva vai ao profeta. E quando ela vai ao profeta, o profeta lhe pergunta: o que te hei de fazer? Declara-me o que tu... Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo para ela: você busca receber de mim o que você já possui, você só não percebeu. Porque muitas vezes o desespero distorce a nossa percepção da realidade e limita a tua visão a respeito do milagre. O profeta está dizendo: declara-me o que tu... Vou repetir: declara-me o que tu... Ou seja, ela precisava fazer uma inspeção do que ela tinha e não do que não tinha. Porque é muito fácil a gente dizer aquilo que a gente não tem. O difícil é perceber no pouco que temos o essencial. Mas o problema é que você foca tanto no supérfluo que você não percebe o essencial. Você pode não ter o emprego dos sonhos, você pode não ter o carro dos sonhos, o casamento dos sonhos, a casa dos sonhos, porque o importante não é a casa que você constrói, mas a família que se constrói dentro dela. E é na família em que se dão os primeiros passos da vida, o nascimento, o desenvolvimento e a morte. É nela que se constituem as formas de relação social. É na família onde nós aprendemos os primeiros valores essenciais para a vida. É na família onde nós celebramos as nossas maiores vitórias e conquistas. Mas é na família onde vivenciamos as nossas dores mais amargas. Mas entenda que a família é uma instituição divina que nasce no coração de Deus. Por isso que ela nunca vai falir, nunca vai sair de moda. Porque a história da família começa em Deus. E Deus, o seu Criador, a fez para prosperar. Eu sei que a gente não escolhe a família que a gente vai nascer. Mas você não nasce na sua família por acaso. Descobrir o propósito de Deus na família onde você nasceu tem sido um grande desafio para a gente. Porque eu sei que não existe família perfeita. Diga: não existe. Vou repetir: não tem família perfeita. Mesmo porque a gente está dentro dela. Se tivesse, a gente estragaria, é ou não é? Mas o que existe, Senhor? O que existe é um Deus perfeito, que nos conduz para um ambiente familiar de relacionamentos saudáveis. Eu quero profetizar: na tua família não vai ter traição, tua família não vai ter divórcio, tua família não vai ter perdas para o inferno. A tua família não vai ser o lugar de antagonismo, divisão, competição, de intriga. A tua casa será o lugar de relacionamentos saudáveis. Mas olhe para cá. Pare de ficar procurando aquilo que falta na sua casa. Pare de ficar procurando aquilo que falta na sua vida. Mas perceba o que você já tem. Valorize o que você já tem. O desafio do profeta para a viúva é: declara-me o que tu... Porque tem muita gente que não usa aquilo que tem e ainda se preocupa com aquilo que não. Então valorize o que você já possui. Tem gente que já está entendendo isso aqui. Oremaia. E quando ele diz para ela: declara-me o que tu tens na tua casa, o que é que ela responde? A tua serva, já vou terminar, a tua serva não tem. Sabe o que é que ela está dizendo? Que o que ela tem não é apenas insuficiente. O que ela tem é mais que um insuficiente, é praticamente... Porque ela vai dizer: a tua serva tem uma botija de azeite. Agora escuta isso aqui. Por que ela está identificando como nada? Porque a botija era uma espécie de vaso de inferior valor naquela época. E o que ela tinha na botija, um vaso de inferior valor, era um pouco de azeite que não servia nem para temperar alimento e nem como combustível. Porque o azeite que ela tinha era o azeite para unção. O que ela tinha era azeite para Aí ela vai dizer: a tua serva não tem nada. Ela só deixou de considerar que Deus ama desafiar o improvável. O nada se torna matéria-prima para o nosso Deus.
Você serve um Deus que é especialista em coisas perdidas, estragadas, em casos de UTI espiritual, aonde o homem diz: é pouco, insuficiente, não dá, é matéria-prima essencial para Deus. Segunda lição, diga segunda. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto, escuta isso: Deus sempre intervém no pouco que temos para acrescentar o que nós não temos. Vou repetir: Deus sempre intervém no pouco que temos para acrescentar o que nós não temos. Escuta isso: Deus nunca precisou de coisas grandes e inusitadas para realizar proezas. Você já reparou que Deus nunca começa com coisas grandiosas? Deus começa com coisas pequenas que se movimentam na direção das maiores. Vou te dar um exemplo. Para derrotar um gigante, Deus não precisou da armadura de Saul, mas da pedrinha de Davi. Para alimentar uma multidão, Deus só precisou de 5 pães e 2 peixinhos. Para abrir o mar vermelho, bastava o cajado na mão de Moisés. Para derrotar 135 mil midianitas, bastava 300 valentes com Gideão. Para alimentar profeta, viúva e filho de profeta, bastava um pouco de azeite numa botija e um pouco de farinha numa panela. Aperta na mão de quem está do seu lado, diga assim: Deus é inusitado. Ou melhor, diga para quem está do seu lado assim, ó: Deus é imprevisível demais. Eu vim dizer para alguém: não despreze o que é pequeno, não despreze o pouco, não despreze o ínfimo, porque uma grande árvore está potencialmente dentro de uma pequena semente. O que é pequeno hoje vai se tornar grande. Aramaia é pequena semente hoje, mas vai ser uma grande árvore para te dar sombra lá na frente. Aleluia. Deixa eu falar uma verdade aqui. Tem gente que está aqui e precisa ouvir isso. Tem milagres disfarçados no pouco que você tem. Eu vou repetir: tem milagres disfarçados no pouco que você possui. Porque deixa eu contar uma verdade para vocês. No início do meu ministério, eu tive uma grande crise financeira. E teve um dia que nós, recém-casados, nós estávamos vivendo um momento difícil financeiramente. E sabe aquele dia que você não tem uma agenda? E eu acordei com um boleto para pagar e não tinha dinheiro para pagar. Só que de repente, de manhã, o meu telefone tocou. Sabe aquele telefonema? Quando eu fui atender, era um pastor. E o pastor no telefonema, ele disse assim: eu te conheço, provavelmente você não me conhece, mas eu te vi pregar numa igreja. E eu estou hoje iniciando um grande congresso, na realidade uma festa, que era a festa de aniversário da igreja dele. Mas ele no telefonema diz assim: Seni, missionária, eu fiz o cartaz e hoje eu estou escalado para pregar, para abrir a festa da igreja. Mas o Espírito Santo começou a me incomodar, falar forte no meu coração. E o Espírito Santo queimava o meu coração. O Espírito Santo mandou ligar para você e te fazer um convite. Eu não sei se você tem agenda. Você tem agenda hoje? Irmão, eu dei um grito no telefone: não, pastor! E ele disse: então eu preciso que você pregue hoje. E eu quero te lançar um desafio. A minha igreja é pequena, nós estamos em obra, e eu não tenho condições de te honrar.
Irmão, só que na medida em que ele falava, o meu coração queimava. Aí o pastor disse assim para mim: olha, o que eu posso fazer para te abençoar é te dar uma oferta para ajudar no teu combustível. Irmão, sem brincadeira. Aí quando ele disse o valor de onde eu moro até a igreja, o que ele tinha para me dar, para abençoar no meu combustível, não era nem suficiente. Mas ele disse: é o que eu tenho e o que eu posso, mas o Espírito Santo mandou eu te convidar. E ele ia falando, irmão, eu esqueci até o valor que ele tinha me oferecido, porque ele falava e o meu coração queimava, e eu disse: pastor, eu vou. Eu não quero nem saber se o valor vai dar ou não para o combustível, mas eu sinto de ir. Aí, para completar, o pastor ainda me lançou um outro desafio, mas eu queria muito que você pregasse no tema. E eu disse: qual é o tema? Eu lembro até o dia de hoje, Ageu capítulo 2, versículo 9, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Mas escuta isso, eu fui pregar, irmãos. Quando ele me lançou o tema, eu estudei no final da minha manhã à tarde, mas eu preparei uma mensagem, eu estava com muita vontade de pregar como eu estou aqui hoje. Eu fui com tanta vontade de pregar, que eu trouxe aquela mensagem que nem importasse se a igreja era pequena, grande. E quando eu cheguei lá, irmão, de fato a igreja era muito pequena. A igreja ainda estava em obra. E meu esposo está aqui, está de prova, irmão, eu preguei. Meu esposo depois disse assim: Seni, você pregava e dava a impressão, sabe, que tinha tanta gente na igreja, porque era tanto glória a Deus e aleluia, que a quantidade de glória a Deus e aleluia, sabe, não coincidia com a quantidade de pessoas. O que era isso? E eu pregava, ele disse assim: Seni, você trouxe uma mensagem que parecia que você estava pregando para um grande congresso. Mas sabe o que eu não esperava? Acabou o culto, eu estou lá abraçando, tirando foto com um, cumprimentando o outro. Veio o pastor na minha direção, e eu imaginando, agora ele vai me dar a oferta do combustível. E o pastor chegou na minha direção, depois que eu me despedi de todo mundo, ele disse: Seni, algo inusitado aconteceu. Aí eu olhei para ele. Enquanto você pregava, a igreja era na beira do asfalto, da rodovia. E ele disse: enquanto você pregava, parou um carro de luxo na frente da igreja. Um homem ouviu a pregação do início ao final. E quando você terminou de pregar, ele abriu a carteira, pegou tudo que ele tinha e mandou te entregar. Eu tive a melhor oferta que eu já recebi em todo o meu ministério, porque existem milagres disfarçados no pouco. Eu sinto Deus aqui, aleluia. Você pode tocar em quem está do teu lado e profetizar: tem milagres disfarçado no pouco. A viúva foi para o profeta, já estou terminando. Ela foi para o profeta e ele dá instruções para ela. Ela vai para o profeta, mas o profeta não fez nada extraordinário. O que ele faz? Ele só lhe dá uma simples instrução. Diga: era simples. Mais alto, diga: era simples. Simples instruções. E aí o Espírito Santo falou no meu coração a terceira lição que eu aprendo aqui. Ela vai ao profeta, ele não fez nada de extraordinário, ele só dá uma simples instrução. Mas a terceira lição que eu aprendo: que instruções simples na boca de quem está alinhado com o céu gera novidades. Instruções simples na boca de quem está alinhado com o céu muda cenário, o ambiente, gera novidades. Eliseu disse: peça vasilhas emprestadas, peça muitas,
Não peça poucas, porque a quantidade de vasilhas vazias que você conseguir só revela a dimensão do vazio das áreas da sua vida que você acredita que Deus vai preencher. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: nenhuma área da tua vida vai ficar sem ser preenchida. Tu vai crescer materialmente, emocionalmente, espiritualmente. Aleluia! Eliseu disse: peça vasilhas, peça vasos emprestados. Ou seja, admita que você precisa de ajuda. Admita que você não consegue fazer as coisas sozinha. Admita que você precisa de pessoas para te emprestar vasilhas. Não dá para assumir essa carga sozinha. Está na hora de pedir vasilhas emprestadas. E deixa eu profetizar sobre a vida de alguém. Deus vai colocar na tua vida pessoas. Deus vai te dar conexões. Deus vai te cercar dos melhores para te emprestar vasilhas, para te emprestar joelho pela madrugada. Gente que vai ter mão estendida, que quando você sentir caída, fraca, vai estender a mão para te colocar de pé. Aleluia! Vasilhas emprestadas. Mas escuta aqui, estou caminhando para o final. Vasilhas emprestadas. Mas olha o que o profeta vai dizer. Tu vai pegar aquilo que o seu marido deixou. Escuta isso. Ela descobriu que o marido não só deixou as dívidas como herança, ele deixou uma botija. E olha o que o profeta está dizendo. Deus vai usar o que você tem. Deus vai usar o que você acha que é pouco, o que você acha que é insuficiente. Porque o ínfimo, o pouco, o insuficiente é a matéria-prima essencial para Deus usar ao teu favor e te projetar em caminhos de vitória. Sabe essa botija, esse vaso de inferior valor, é o que Deus vai usar. Quem está entendendo isso aqui? Porque quando Deus quer usar, Deus não usa estrela, Deus não usa figurões, Deus não usa os mimados aduladores da igreja, Deus não usa patricinhas e nem mauricinhos da fé. Deus quer usar, pega a botija, Deus pega os ímprova. Olha o que ele faz. E eu vim dizer para as botijas que estão aqui hoje, que quem ora por fora é de inferior valor, mas não sabe que você carrega por dentro é um oremaia, é azeite para unção. E sabe o que é lindo? Como é que pode? Escuta isso aqui. Como pode, gente, uma botija com um pouquinho de azeite, na medida em que a viúva ia derramando, enchia os vasos. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Você é pequena, o que você carrega você acha que é pouquinho de unção, mas Deus está usando você para encher grandes oremaia. Sabe aquele momento da sua vida que você acha que está fraca? Hoje eu não tenho condições nem de orar por mim. Aí é o momento que Deus resolve te usar com força. Dessa unção que tem dentro de você, que você carrega, vai enchendo, enchendo. E aonde tem vaso, você... Oh meu Deus, eu sinto uma graça aqui hoje. Deus está falando, eu vou usar o que você tem. O Espírito Santo me fala aqui, ó, você vai crescer no pouco que você possui.
E eu vim dizer para alguém: não fique assustada se você começar a crescer de repente. Deus vai te dar sabedoria para saber lidar com o sucesso. Você vai ter maturidade para nunca se esquecer de onde você veio e nem de quem te emprestou vasilhas. Eu vim aqui pregar para alguém: Deus vai te levar aonde muita gente da tua família achou que você não chegaria. Você vai crescer. Meu Deus. Estou terminando. Mas estou terminando mesmo, para você depois não dizer assim: essa pregadora não é mentirosa. Toda hora ela diz que termina e nunca termina, mas vou terminar mesmo. O profeta lhe dá instruções, mas ele disse: peça vasilhas. E o que é que eu faço com as vasilhas? A segunda instrução do profeta: leva as vasilhas para dentro da tua casa e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Quarta lição que eu aprendo, diga quarta. Ele manda fechar a porta. E o Espírito Santo falou no meu coração: existem milagres que só se revelam quando você decide fechar a porta para estabelecer um ambiente secreto. Eu vou repetir: tem milagres que só se revelam quando você decide fechar a porta para estabelecer um ambiente secreto. Porque tem muita gente querendo triunfar publicamente, não é? Ô geração para querer triunfar publicamente. Só que só quem triunfa publicamente é quem aprendeu a vencer importantes batalhas. Oremante, orecalamaia. Quem venceu importantes batalhas por detrás de uma porta fechada onde ninguém vê. Porque o céu se move quando você se rende no secreto. Irmãs, e por que no secreto? Cadê as irmãs do secreto aqui, ó? Ah, eu sabia. Por que no secreto, Seni? Porque no secreto não tem hipocrisia. No secreto não tem máscara. No secreto não tem representação. Não tem encenação religiosa. No secreto não tem teatro denominacional. No secreto não tem performance. No secreto tem autenticidade. O secreto tem essência. O secreto revela quem você é de verdade. Se coloque de pé. Diga para quem está do seu lado: vai ser no secreto. Cadê os músicos aqui, ó? Temer porque se eu estou. Cantora, se quiser cantar também com a sua linda voz. Deixa eu falar uma coisa aqui. Escuta isso aqui. Essa mulher foi ao profeta. Essa mulher pediu o profeta por um problema pontual, imediato e transitório. Repita comigo: o problema era pontual, era imediato, era transitório. Mas qual foi a bênção que ela recebeu? Não foi pontual, não foi imediata, não foi transitória. A bênção foi contínua e duradoura. Porque eu vim dizer para alguém: Deus é o Deus da medida acima do limite humano. Eu vim dizer para alguém: Deus vai te surpreender. O que Deus vai fazer lá na tua empresa, na tua casa, na tua família, vai ser tão grande
espantoso. A bênção vai ser contínua. A bênção vai ser duradoura. Por que você está dizendo isso? Porque quando ela vai para o profeta diz: pega o azeite e venda, paga a sua dívida. Escuta aqui, ela foi por causa da dívida, porque se ela não paga a dívida, ela perde os filhos como escravos. Mas o profeta está dizendo: o que você tem vai pagar a tua dívida. Diga assim: vai pagar. Mas não vai só pagar a tua dívida, porque o azeite que você tem, tu vai vender, vai pagar a dívida. E você e os teus filhos vão viver do restante. Diga assim: vai sobrar, vai sobejar, vai ser abundante. Oremaia, se eu estou guardado. Declare seu nome. Eu creio. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Ele vai. Deus vai prover. Eu creio em ti, que a tempestade Diga. e o vento forte não vão roubar, roubar, roubar em ti, Deus, da tempestade. Olha o que ele faz. Não, não, Em ti. Se a tempestade não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, escute. em ti, meu Deus. Eremanchore calamachai. Nós vamos terminar cantando esse louvor. Mas no momento em que o louvor for adorado, entoado, eu sei que tem gente afastada aqui. Eu sei que tem gente desigrejada aqui. Eu sei que tem gente que precisa tomar a melhor decisão da sua vida, que é servir a Jesus. Gente que entrou aqui porque veio a convite de alguém, mas que precisa professá-lo como Salvador da sua vida. E na medida em que a gente for cantando e profetizando, eu vou te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui na frente, porque nós vamos orar por você. Oh, irmão, se você perceber que tem alguém no teu lado, cadê as mulheres de Deus aqui? As mulheres que têm botija de azeite. Repare quem está do teu lado. Se essa pessoa precisa professar, vem com ela. Vem derramando o azeite com ela. Vem, porque aquele que entrou hoje caído vai sair de pé. Quem entrou aqui quebrado vai sair inteiro. Quem entrou aqui fraco vai sair fortalecido. E quem entrou vazio vai sair cheio. Oremanda, já tem uma vida ali. Oremanda, achai. Cadê a terceira? Cadê a terceira? Vem ao que vier, Vem! 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 Eu creio em ti. Oh, eu não vivo. Vem! Vivo. Olha o que ele faz. Era mandore calamaia. É calamanchuri.
o que Ele faz. Olha o que Ele faz. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira fica. Todavia me alegrarei. Vem! Vem! Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira fica. Olha o que Ele faz. Isso, abre os corredores. Abre os corredores, vem. Jesus está te chamando. Jesus já te viu hoje aqui. Jesus já te viu hoje aqui. E é Ele que te chama. Ele te chama. Ele te chama para sair dessa fé superficial. A fé próxima à praia, aonde não há risco a correr, mas também não há recompensas. Deus quer te levar para o nível mais profundo. E é Ele que te chama. Isso, se você estiver em cima, desce. Não deixa para fazer amanhã, que você pode fazer agora. Oh meu Deus, eu sinto a presença dEle aqui. Isso, vem, vem. Porque a voz de Jesus é o Espírito Santo te impulsionando a vir. Porque é hoje. É hoje. Cadê a pastora? Oh Espírito Santo da verdade. Oh Espírito Santo da verdade. Aleluia. Isso, você ainda dá tempo de você sair do seu lugar. Eu sei que a pastora vai estar orando agora por essas vidas que estão rendidas aqui nesse altar. Pessoas que estão tomando a sua decisão de servir a Jesus. Oremandara.